Boa noite, meus queridos. Vocês estão bem? Bem acomodados? Tá tudo tranquilo? Que bom, então. Essa noite eu quero ministrar algo, dar continuidade, ao que já foi ministrado domingo passado sobre servir. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar você, mulher, né? Você teve essa semana agora, dia 8. Feliz Dia das Mulheres, né? Para quem não foi pessoalmente, que seja agora. E nessa noite, eu vou falar sobre mulheres. Foi algo ao qual Deus colocou no meu coração. E você, homem, talvez vai pensar assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Você vai entender. E eu gostaria de parabenizar as mulheres, porque sem elas, nós homens, eu reconheço em nome de todos os homens aqui presentes que sem elas nós não podemos viver. Sem as nossas mães, nós não teríamos nascido. Sem as nossas esposas, nós não seríamos completos. E sem as nossas filhas, nós não seríamos realizados. Então, eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite, sabe? Porque é um tema e muitas vezes as mulheres na sociedade, elas são discriminadas, né? Mulher não pode dirigir, mulher não pode ser empresária. Hoje já mudou bastante sobre isso, né? Sobre esses temas. Mas quando tu chegava numa empresa que tu via lá uma caminhoneira, você dizia, oxe, uma mulher dirigindo uma carreta, não vai dar certo não, hein? Né? Mas isso é os preconceitos a qual a gente tem. E muitas vezes a gente acha que na igreja não tem preconceito, mas na igreja tem muito preconceito. Muitos religiosos, eles debatem, dizendo que a mulher ela não pode ensinar, ela não pode ser pastora, ela não pode pregar. Porém, não é o que a palavra de Deus diz. E nessa noite eu gostaria de mostrar para você na palavra que Deus e Jesus, ele tinha um plano para as mulheres. E as mulheres foram fundamentais para o evangelho de Jesus ter chegado até nós hoje. Então eu gostaria que você fosse comigo no livro de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos dar uma explanada hoje sobre o livro de Lucas. É um livro onde fala muito sobre a mulher. Ali vai falar da mulher do fluxo de sangue, vai falar da viúva pobre, a qual depositou a sua única moedinha. Vai falar de várias mulheres, de uma mulher a qual sofria por 18 anos de um ataque espiritual, a qual ela foi liberta de demônios. Vai falar da filha de Jairo, a qual era uma criança que morreu na sequência do fluxo de sangue, da mulher do fluxo de sangue. Jesus ele curou a mulher do fluxo e depois curou uma criancinha. E isso demonstra que precisa primeiramente curar uma geração para salvar outra geração, para trazer uma ressurreição para uma nova geração. E nessa noite eu espero que você, mulher, abra o seu coração para entender isso. Que quando a mulher ela é curada, ela tem um poder a qual muitas vezes os homens não entendem. O homem, quando ele é liberto e curado, muitas vezes ele fica satisfeito. A mulher não. Quando ela é curada e ela é liberta, ela segue Jesus, ela serve Jesus. Então, por isso que é fácil de tu ver. Muitas vezes dentro das igrejas, muitas mulheres servindo e poucos homens. Talvez é por isso. Você chegou lá em Lucas? Tá. Lucas 8:1 vai dizer o seguinte: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, os 12 discípulos, né? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Só até aí. Você percebeu que aqui Jesus ele cura Maria Madalena, ele cura outras mulheres a qual começa a servir ele.
E vai falar que tem mulheres casadas que estão servindo ao Senhor. Eu não sei como que os maridos faziam nessa situação, mas eu acredito, pelo decorrer do estudo ao qual eu fiz, que os homens, eles não se importavam em ver as suas esposas servindo ao Senhor. Aqui nesse texto mostra que, após ela ser liberta de demônios, as mulheres eram quem sustentavam o ministério de Jesus. Sabe, meu irmão, e eu fiquei pensando, eu disse, como assim? Não tinha vários homens ricos? Não tinha homens poderosos que poderiam sustentar? Sabe, mas até mesmo Jesus podia, num estalar de dedos, se sustentar no seu próprio ministério. Mas ele não fez isso para poder dar oportunidade para mim e para você, para sermos os servos dele nessa caminhada e sermos os servos do Senhor sustentando o ministério dele, tanto no pregar o ministério quanto no financeiramente manter o ministério de Jesus. E você vê aqui comigo que não são coisas que eu estou falando, está aqui no texto. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Se você for ver, Jesus tinha 12 discípulos. E tinha mais Jesus, que são 13 homens. Daí você começa a fazer um paralelo. Ali fala do nome de 3 mulheres. São 16 pessoas. Daí diz que além dessas mulheres, tinham outras mulheres. Vamos chutar abaixo que tinha 30 pessoas. Agora tu pensa 30 crentes, todo dia tomando café da manhã, comendo ao meio-dia, tomando café da tarde, jantando e se hospedando. Pensa o gasto que vai dar isso tudo. Você consegue entender isso, essa loucura? E Jesus deixando as mulheres fazer isso? Como assim? Se é o homem que tem que trazer o sustento para dentro de casa. Se é o homem quem tem que colocar o pão na mesa. Como assim? Você consegue entender que muitos homens que passaram pelas mesmas curas que essas mulheres passaram, não tinham o coração grato igual tem o coração de uma mulher? A essência de uma mulher é de servir. Normalmente você vai na casa de alguém, eu pelo menos sou assim, eu vou na casa da minha sogra, ou da minha mãe, ou de alguma mulher, se não tem nada, elas dão um jeito de ter alguma coisa para te servir. A mulher é sempre assim. Se tu vai na casa que está só um homem em casa, raramente ele vai te oferecer água. Ele não tem esse princípio dentro dele. Ele não tem isso como algo de essência que brota dentro dele. A mulher, ela tem o serviço na veia dela já. A mãe, quando nasce uma criança, por último ela vai pensar nela. Sempre em primeiro lugar vai vir a criança. Vai dar banho na criança, vai dar de comer para a criança. Se está querendo ir na porta do banheiro que a criança chora, ela volta e deixa a necessidade dela para depois, atende a criança e depois vai atender a sua necessidade. Sabe? Essa é uma essência da mulher. Por isso, talvez que no ministério, muitos homens foram curados, libertos, e não tinham generosidade no seu coração. E por isso, em outras pregações, a qual eu preguei um tempo atrás aqui, Jesus, ele vem ensinar a honrar a Deus. E nesse estudo que eu fiz, nós vamos ver que as mulheres, do princípio ao final do ministério de Jesus, elas estavam com ele. Elas não se amedrontavam, nem na crucificação você vai ver que lá está as mulheres ao lado de Jesus. Você vai ver que essas mulheres, elas eram de uma cidade, a qual era o norte do país de Israel, e elas percorreram com Jesus até o sul. Atravessaram o país, servindo junto com o Senhor, com seus bens, com seus talentos. E muita gente vai ver sobre as mulheres.
No capítulo 7, até eu ministrei no domingo retrasado, você vai ver ali uma mulher que ela derramou lágrimas aos pés de Jesus. Ela lavou os pés com lágrimas. Ela secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Agora me diz aí, mulher, qual importância tem o teu cabelo para ti? Para a mulher é um sinal de honra o cabelo. Quando uma mulher ela está amamentando que começa a perder cabelo, assim como teve um tempo a qual a minha esposa passou por isso, era nítido ver a tristeza no olhar dela, de saber que estava perdendo cabelo, de andar pela casa e ver cabelo no chão. Era uma angústia no coração de ver isso. E pra gente, né, Ramon, às vezes não tem muita importância o cabelo. O cara fica bonito igual, né? Não tem jeito. Mas para as mulheres é um sinal de honra, sabe? Para a mulher, o cabelo é algo honroso. E aquela mulher a qual secou os pés de Jesus com seus cabelos, ela não importou a honra dela. Ela honrou Jesus antes. E depois disso, ainda ela derramou sobre Jesus um bálsamo, a qual ungiu Jesus. Eu falei disso na outra ministração. E esse bálsamo era o equivalente a 1 ano de serviço da mulher, ou de um homem, pelo ciclo da moeda daquela época. Eu até fiz uma dinâmica aqui para você calcular o seu salário mensal, botar vezes 12 e dizer assim, ó, entreguei aqui, derramei sobre Jesus. Para você ter um entendimento do valor a qual essa mulher derramou. Não foi simplesmente algo, uma oferta fácil de se fazer. Foi uma oferta honrosa para o Senhor. Amém? E eu gostaria que agora você fosse comigo em João. João 19, 25 ao 27. Aqui nós vamos começar a ver a crucificação de Jesus. E você vai começar a perceber comigo na leitura quantos discípulos de Jesus tinha nesse dia da crucificação e quantas mulheres tinham ali. Você chegou lá? João 18, 25, 19, do 25 ao 27. Misericórdia para mim. Cheguei lá agora. Glória a Deus. Vai dizer o seguinte a partir do verso 25. Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse Jesus a seu discípulo, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Então, você conseguiu perceber comigo? Nós estamos no livro de João e João está falando dele mesmo, aqui no livro, né? Você vai perceber que na crucificação, o único dos 12 era João, que estava ali. E tinha Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Em outras versões vai dizer que tinha as mulheres, a qual eu li lá no começo. Todas elas estavam próximos olhando. Essas estavam embaixo da crucificação olhando para Jesus. E Jesus, ao falar isso sobre sua mãe, ele sabia que a mãe... Você pensa, né, meu irmão? Pensa aqui comigo. Mãe, ela vai em tudo quanto é lugar, né? Até na crucificação do cara ela vai. Não tem... Muitas vezes o pai, ele não tem isso. Muitas vezes o pai, ele não vai nem jogar bola. Quem dera ir na crucificação. Né? Porque se ele vai lá na crucificação, às vezes
vai dar ruim para ele também. Mas a mãe, ela tem essa essência de cuidar do filho em todo o tempo. Nós vamos ver Maria tentando impulsionar o ministério de Jesus muitas vezes. No casamento, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, Maria impulsionou Jesus. E muitas vezes as pessoas usam desses textos para dizer assim: mulher não tem valor nenhum, porque lá Jesus diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Meu irmão, não é sobre tu pegar um texto e tirar ele fora de um contexto da Bíblia para querer viver algo a qual está no teu machismo ou no teu pensamento. Não é sobre isso. Jesus, quando ele fala isso, é porque ele sabia o tempo a qual o pai dele tinha determinado para ele começasse a cumprir o seu ministério. Porque quando Jesus estava lá com 12 anos de idade, ele já queria começar o seu ministério pela imaturidade. E Maria disse para ele: não, filho, não é ainda o teu tempo. E retém ele. E só lá na frente ela libera ele para dizer assim: filho, agora começou o teu tempo, o teu ministério. E ele teve um entendimento disso. Então não busque mais, meu irmão, de querer dizer coisas a qual as mulheres não têm capacidade para fazer. Porque nós vimos que nessa sociedade feminista, a qual hoje está integrada no mundo moderno, as mulheres têm um poder muito mais alto do que os homens, porque tu vê mulher com 20 anos com um apartamento, tu vê um carro, uma boa condição financeira, enquanto tu vê um marmanjo de 40 anos jogando videogame e morando na casa do pai e da mãe. Daí tu vai dizer o quê? Mulher não tem poder? Claro que tem. A mulher, ela foi tirada da onde? Foi tirada do homem. Da onde? Da costela. Para quê? Para andar do lado. E a gente tem que começar a valorizar as nossas mulheres, tanto as nossas mães, a qual elas nos dão a vida delas, porque muitas vezes elas renunciam sonhos para que eu e você vivamos os nossos sonhos. E a gente não consegue entender isso quando jovem. Só quando a gente se torna pai ou mãe, que a gente vai começar a entender um pouco disso. Que a gente vai começar a dizer assim: é por isso que ela fazia isso por mim. É porque ela não queria ver eu sofrer tudo que ela sofreu na sua infância. Sabe? E muitas vezes é um erro nosso, de pai e mães, de privar os nossos filhos de sofrerem algumas consequências. Porque quando a gente priva, nós só prorrogamos o sofrimento deles. Porque uma hora vai vir de um outro jeito, de uma outra forma, a qual eles não vão estar preparados para sofrer. Tem uma frase que eu uso sempre comigo: é melhor o meu filho apanhar de mim do que da polícia. Sabe? Isso é uma coisa que a gente hoje tem que colocar em prática. Porque muitas vezes diz: não pode mais corrigir o filho, não pode mais usar vara, não pode mais... Meu irmão, se tu não fazer essa correção, se você mulher, se você homem não fizer essa correção, alguém vai fazer. Os presídios estão cheios e ninguém consegue corrigir dessa forma. Prendendo não consegue corrigir. Porque só está ali alimentando algo para eles estar se influenciando cada vez mais para o mal. E nós precisamos acordar e fazer algo diferente. Nós precisamos tomar a nossa posição de homens e impulsionar as nossas mulheres a viver o dom e o talento ao qual elas têm. E as mulheres precisam entender que elas não são independentes, que elas estão debaixo de uma autoridade a qual é o homem. Por isso, para você jovem que não é casado ainda, eu falo para você nessa noite: jovem mulher, pense bem qual é o marido ao qual você vai se submeter. Porque é uma missão aonde não é só dizer assim: chega ali na frente, eu me separo e está tudo bem. Não é.
Um casamento é a mesma coisa que tu pegar duas folhas e colar uma na outra. Não tem como tu separar mais. Tu pode até rasgar, mas vai ficar um pedaço de um numa folha e um pedaço de outro na outra folha. E vai ser carregado para a vida inteira. E talvez quem já teve um relacionamento quebrado, a qual precisou se reconstruir, você entende muito melhor do que eu isso. Você entende muito melhor do que o próprio pregador dessa noite, porque eu não vivi isso. Eu vivi isso nos meus namoros de adolescente, a qual deixa algumas marcas, mas não tão profundas quanto um casamento. E a gente sabe que o casamento é o plano original de Deus, é o primeiro plano. E através do casamento, as famílias são abençoadas. Assim como Abraão e Sara são os pais da fé. São os pais a qual hoje nós estamos aqui por causa da fé deles. Por causa de uma aliança a qual Cristo Jesus fez com eles. Que através da família deles, toda a família da terra seria abençoada. Por isso que nós somos abençoados hoje. Para dar sequência, eu gostaria que você voltasse para Lucas, no capítulo 23, no 44. Quando tu chegar lá, tu me espera, tá? Lucas 23, 44. Aqui nós vamos ver que Jesus ele entrega a sua própria vida. E nesse texto é um pouco extenso assim, mas a gente vai começar a entender o porquê que muitas vezes a gente olha nossas esposas em casa, né, Deja? Tu vai lá, lava a louça e ela vai lá e lava o copo de novo. Porque a gente faz alguma coisa e ela vai lá e refaz de novo. A gente vai ver que não são exclusivamente das nossas esposas de hoje. Isso já vem da natureza da mulher. Vamos ler então 23, 24 de Lucas. 23, 44 de Lucas, que vai dizer o seguinte: E já era cerca de meia-noite, quando as trevas cobriram toda a terra, às 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que havia fluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda que certa distância, observando atentamente todos esses fatos. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e guardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, eu acho que eu pulei aqui, do 50, desculpa. No 23, 50 vai dizer o seguinte: Eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz,
o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, na qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vieram seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Até aí. A gente vai perceber aqui que nem João já estava mais no sepultamento de Jesus. Ele até viu Jesus morrer, mas no dia do sepultamento ele não foi. E a gente percebe que as mulheres que vieram lá da Galiléia permaneceram, tiveram com Jesus e ficaram olhando. José de Arimateia, a qual também era do Sinédrio, que era um homem justo e esperava o reino dos céus, que o texto fala, ele foi lá e disse a Pilatos, Jesus já morreu, posso recolher o corpo dele? Porque está chegando o entardecer, e depois das 6 horas não poderia mais se mexer em cadáver. Os outros que estavam sendo sepultados com Jesus, os 2 ladrões ali da cruz, eles não tinham morrido ainda. Eles foram lá e quebraram as pernas dos 2 para poder enterrar eles, matar eles de uma vez. Dizer assim, não, vamos matar porque agora a tradição é, depois das 6 da tarde, na sexta-feira, não se faz mais nada até 6 da tarde do sábado. Que era o dia de descanso, para você entender melhor. E nisso, as mulheres estavam ali olhando para ver como que eles estavam enrolando o corpo de Jesus. Estava prestando atenção. E você percebeu que elas vendo como estava sendo feito o proceder ali, elas não se satisfazeram com isso. Elas disseram, vamos embora, vamos lá preparar o nosso perfume, o bálsamo, e vamos voltar para fazer o negócio certo. Você consegue entender isso? Você conseguiu perceber isso? Porque era uma tradição embalsamar o corpo. Aquela mulher lá que lavou os pés de Jesus, secou e derramou um bálsamo, ela preparou o corpo de Jesus. Ela honrou Jesus. E essas mulheres a qual foram o suporte financeiro do ministério de Jesus desde o início até o final, elas honraram Jesus em vida e em morte. E os discípulos, que foram tão amados, igual João diz, não honrou Jesus em morte. Porque ele podia estar ali para ajudar a sepultar e fazer o negócio certo. Você está entendendo, homem, que muitas vezes a gente reclama de algo ao qual a gente não faz direito? Você consegue perceber isso? Que muitas vezes a gente murmura, dizendo, não, tá bom fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. As mulheres, elas foram lá, prepararam perfume, bálsamo, esperaram passar o sábado inteiro, para daí, no outro dia, no primeiro dia da semana, elas ir lá e fazer o negócio certo. Só que chegando lá, uma surpresa. Vamos lá para o texto, então. Em Lucas 24. Não, continua em João mesmo. Vamos seguir aqui que é mais rápido. João no 20. Apesar que nós estávamos em Lucas, né? Eu tô ficando doidão já. Negócio sem ar aqui queima a orelha. Não é fácil, Jason. Aí o arzinho é mais geladinho. Aqui parece que pega fogo assim nas ventas. Mas tudo tranquilo. Deus dá graça e a gente sobrevive. João capítulo 20, do 1 ao 18. Vai dizer o seguinte: ao amanhecer no primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava
a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e dos outros discípulos, a quem Jesus amava. E disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abre aspas, que eu quero só fazer um parênteses aqui para você. Madalena, ela foi para embalsamar, chegou lá, viu que o corpo não estava mais ali. Daí foi lá e falou, João e Pedro, Jesus não está mais no sepulcro. Daí sai Pedro correndo na frente, e João, que está escrevendo o texto aqui, diz, mas o outro chegou primeiro. Tu está vendo como o homem ele é competitivo até nisso, cara? Para que botar isso na Bíblia? Entende? Para dizer assim, eu sou melhor do que o outro, eu corri mais do que ele, cheguei primeiro lá, vi que Jesus não estava ali. Cara, né? Só fecha parênteses e volta para o texto. Não, é só uma viagem minha aqui, a qual eu tive. A qual acontece muito com os homens. Sabe? Muitas vezes a gente se vangloria de algo que não é tão importante assim, né? Mas vamos lá. Já me perdi, me ajuda aí. Ambos corriam juntos, tá? E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com a faixa de linho, mas dobrado à parte. Aqui é muito importante. Estava até dobradinho o linho. Jesus era muito organizado, bem diferente do que os homens de hoje em dia. Volta para o texto. Então, o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido de acordo com as Escrituras. E era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestindo de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Assim disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? O que procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tiraste daqui, diz-me onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou, Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico, Rabino, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai. E, ao encontrar teus irmãos, dize-lhe assim, estou ascendendo ao Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Nesse texto, a gente percebe que os discípulos foram lá, mas não viram Jesus.
Mas a mulher a qual acompanhou, a qual foi curada por Jesus, ficou ali. E ela chorando, eu imagino que ela fez assim, para dar uma espiadinha para dentro. E viu os anjos sentados lá. E após ver os anjos, elas tiveram um encontro com os anjos. Eles falaram que Jesus estava ali. E Jesus, pela primeira vez depois da ressurreição, ele fala com uma. Não foi com um discípulo. Não foi com um homem. Você está vendo o quão importante você é, mulher. E muitas vezes você se menospreza tanto. E muitas vezes nós, homens, somos tão machistas. E a gente não consegue entender que a mulher é muito mais resistente do que nós. Quando nascer a Aurora, Cauã, vai ver que a Júlia fica com ela o dia inteiro e não cansa o braço. E tu vai ficar 5 minutinhos e vai começar, ai, dor no braço, pega ela aqui um pouquinho. Sabe? O homem, eu sempre falo que ele foi feito para lançar os filhos, a mulher para segurar os filhos. E Jesus aqui, quando ela aparece para Maria, foi para Maria que ele deu a primeira missão de pregar a boa nova da ressurreição. Então, para aqueles que dizem que mulher não pode pregar, já está desmistificado aqui. Porque não foi os apóstolos a qual foram os primeiros pregadores da boa nova da ressurreição. Foi a Maria Madalena, aquela qual tinha demônios a qual atormentava, que Jesus a libertou. Ela foi lá, falou para eles e mesmo assim eles não acreditaram. E eles foram conferir de novo. E quando lá no caminho de Emaús, Jesus aparece para os 2 caboclos lá, os discípulos, que são os bonzão, começa a falar com eles, eles não reconhecem. Daí quando Jesus senta na mesa e parte o pão, eles conseguem, é Jesus. Por isso que queimava o nosso coração. E a gente não consegue entender a sensibilidade da mulher, de reconhecer as coisas mais rápido, de fazer as coisas com mais excelência, de ter uma sensibilidade. E quando a Bíblia fala que a mulher é o lado mais frágil, é nas emoções, não é na força física. Porque a gente pode ter força para erguer mais peso, mas resistência a gente não tem mais do que a mulher. Ela sempre é muito mais resistente do que o homem. Se tu ficar doente aqui, meu irmão, certamente tu vai morrer com resfriado. Porque tu vai deitar na cama, ai, tô com uma dor nas costas, ai, não tem nada para tomar, eu vou morrer. E a mulher não. Ela doente ainda ela vai lá, dá banho nos filhos, faz comida e tal, e faz tudo. E às vezes ela se rende quando ela está quase morrendo mesmo. Não é no começo igual o homem. Você entende que a mulher ela não é mais frágil pela resistência, mas ela é mais frágil porque o homem é o cabeça dela e precisa proteger as emoções da mulher. Você consegue entender aqui pelo texto a importância que as mulheres têm na propagação do reino de Deus? Você consegue perceber que nós é quem fizemos muitas leis, muita religiosidade, determinando as coisas a qual Deus não determina. E muitas vezes, sabe por quê? Para a gente não assumir o nosso papel. Muitas vezes, até me arrisco em dizer, com medo de as mulheres se sobressaírem mais do que a gente mesmo como homem, e a gente passa vergonha. Que é isso que acontece. Uma mulher bem posicionada, ela vai impulsionar muitas outras mulheres a viver algo maior, mais elevado. O homem bem posicionado também faz isso, mas ele sofre mais. Porque os homens eles não têm essa sensibilidade de perceber que Jesus está do lado, que Jesus está falando, que Jesus ele determina algumas coisas.
E a gente, como homem, a gente, como provedor, vai pensar sempre: mas vai me faltar se eu fazer isso? Não, se eu fazer o que essas mulheres fizeram lá na Bíblia, lá, eu vou deixar todo mundo em casa passar fome? Eu vou ser irresponsável? Sabe? A gente se preocupa demais com as coisas da terra e muito pouco com o reino. Essas mulheres, elas estavam muito preocupadas com o reino. Em Atos, vai contar uma história de uma mulher a qual ela ajudava os pobres, as viúvas. E quando ela morreu, foram correndo chamar Pedro, para que Pedro orasse e ela ressuscitasse. Eu fico pensando, Cátia, naquela cidade ali, aquela mulher fazia muita diferença. Para ela estar naquele alvoroço, naquele choro e querendo que ela ressuscitasse, é porque ela fazia muita diferença. Ela ajudava muito, ela era muito importante. E por que não relata de nenhum homem? Nosso coração de generosidade é muito fraquinho ainda. A gente tem que aprender muito com as mulheres em ser generoso, em serem sensíveis a perceber o que está à nossa volta, a prestar atenção no que o reino dos céus está em movimento. Por isso que a gente vê nas igrejas mulheres que começam a orar um pouquinho, daqui a pouco já estão deitadas no chão, esparramadas chorando. E os homens ficam 2 horas de vigília, um dia inteiro, e muitas vezes, por que ela está ali? Não estou sentindo nada. Loucura. Mas amanhã tem que pagar o carro, tem que fazer outra coisa. Lá no serviço tem que dar conta dos resultados. Sabe? A mulher, ela se entrega para o relacionamento. E o homem, ele não se entrega por inteiro. Então, meu irmão, gostaria que você ficasse de pé, porque nós estamos encerrando. É algo breve, mas ele é muito profundo, essa passagem. Eu gostaria que você entendesse, meu irmão, que a gente precisa olhar para nossas mulheres, não olhando para elas como pessoas fracas, mas posicionando elas no lugar a qual Deus posicionou. A nossas mães, Deus mandou dar honra. Tem uma passagem que está em Provérbios, agora não vou lembrar certinho aonde que está no texto, até tenho anotado em casa, que vai dizer o seguinte: do mundo nós conseguimos riquezas, carro, louvor pode subir também, os bens, o homem vai conseguir no mundo. Agora uma esposa de excelência, somente o Senhor pode dar. Uma mulher virtuosa, somente o Senhor pode dar. Sabe, meu irmão, o que eu tenho pensado e tenho meditado muito nesses dias é que se nós somos os cabeças da casa e as nossas mulheres, elas são submissas à nossa missão e elas não estão tão bem igual a gente queria que elas estivessem, então, ao invés de ser um cabeça a qual dá direção, a gente tem sido um cabeção, a qual tem oprimido e tem menosprezado a nossa esposa, a qual está conosco. Sabe, para de olhar para o teu vizinho, para a grama dele, e ver que lá é tudo mais bonito. Se a grama dele é mais bonita e não for artificial, é porque ele colocou adubo, ureia, água, e ele tem regado aquela grama, aquela esposa. Então cabe a cada um de nós, como homens, de sermos sensíveis em começarmos a refletir e dizer assim: como é que está a situação da minha mulher? Emocionalmente ela está bem?
Deixa eu olhar para ela hoje e parar de olhar para a grama do vizinho e começar a cultivar algo novo aqui dentro da minha casa, dentro do meu lar, para que a minha grama também seja bonita. E meu irmão, certamente, se essa grama ficar bonitinha, ela não vai nem querer saber da roçadeira do vizinho. Vamos falar em parábolas aqui para você entender. Coloque a mão no seu coração e comece a orar agora. Comece a gerar algo novo no seu coração, homem. Uma forma nova de olhar para sua mãe, para sua esposa, para sua filha. Você, mulher, comece a olhar de uma forma a qual Jesus te olha. A qual o que ele tem comissionado a você. Você percebeu nessa noite que as mulheres, elas tiveram um papel relevante no ministério de Jesus. Não somente no mantimento, mas na propagação do evangelho. Muitas vezes a gente faz piadinha com aquela mulher do poço da samaritana lá, que ao meio-dia Jesus foi tirar água e falou para ela para que ela chegasse e espalhasse para a cidade inteira. Se ele falasse para homens, ia acontecer igual os cegos, que ele curava lá 10 cegos, voltava só um para agradecer. Por isso que a gente vê mulheres mais comprometidas com o reino dos céus, pela sensibilidade e a entrega a qual elas têm. Então nós temos que gerar algo novo dentro de nós, homens, e aprendermos a buscar nas nossas mulheres como conselheiras, sabendo que a decisão é nossa, de quando acertar e quando errar também. Nós não somos só quando a gente acerta, quando a gente erra também. Nós não somos adversários, nós somos pessoas a qual nos completa. Adão, quando estava no jardim, ele via todos os outros animaizinhos tendo relacionamento. E ele se sentia muito vazio, mesmo sabendo que Deus já tinha falado para ele que ia formar uma mulher. E quando forma a mulher, ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. E fica todo feliz porque satisfez um desejo dele. Mas quando a mulher tomou do fruto e deu para ele foi acusar Deus ainda, dizendo: Deus, foi tu que me desse essa mulher. A culpa é tua, teoricamente, traduzindo para um bom português. Não puxou a responsabilidade do erro para ele. Homens, nós temos que voltar o nosso coração para Deus nessa noite e consertar algo a qual talvez pela sua infância você viveu na sua casa, nos relacionamentos de pai e mãe, vô e vó. Você se baseia o teu relacionamento com Deus ou o teu relacionamento conjugal hoje como base no passado a qual tu viveu. Isso não é parâmetro para você viver. Deus tem algo novo para você viver. Mulheres, assim como Deus curou e libertou aquelas mulheres e elas foram relevantes, vocês são relevantes. Vocês jovens, você Rafa, você Yasmin, você Lô, vocês são relevantes. Vocês têm muito valor. Não é em vão que vocês são as meninas dos olhos de Deus. Então, eu gostaria que você orasse agora nesse tempo. Não espere mais pela minha ministração. O louvor vai estar tocando. Você aproveita o som do louvor e comece a orar em alta voz.
para se consertar o homem perante a Deus, a ajustar a tua visão, o teu foco, a tua forma de ver a mulher. Não veja ela mais como um objeto, mas sim como uma joia preciosa que precisa ser lapidada,